Vocês já se perguntaram como a história de Ben 10 poderia mudar com pequenas e sutis diferenças? Uma única pergunta pode alterar todo o percurso da história que conhecemos. Esse tipo de coisa é o que chamamos de what if, uma pergunta sobre o que aconteceria se determinado evento fosse diferente, ou se algo inesperado ocorresse, e como isso implicaria a narrativa a partir desse ponto. E a questão que a história de hoje propõe é: o que aconteceria se o Ben não tivesse retirado o Omnitrix, mesmo após a perda do feedback aos 11 anos. E essa é a proposta central de Ben 10 Delta, uma história feita por fã, mas o fã em questão é alguém com quem já estamos um pouco familiarizados aqui no canal. A história foi idealizada em forma de webcomic pelo artista Dux, que é o mesmo responsável pelo trabalho de colorista dos quadrinhos de Outreyu que vocês acompanham aqui no canal, que foi o Xenotrix, feito pelo Derek Z. Então, com total certeza, vocês já podem esperar um esquema de cores, iluminação e pintura excelentes nessa HQ. Atualmente o quadrinho conta com apenas 2 edições, sendo uma delas a edição 0, que funciona como um prelúdio da proposta principal. Porém, mesmo com pouco conteúdo, essa história traz ideias e mudanças bem radicais para o universo da série. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre Ben 10 Delta. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, começamos nossa análise como sempre fazemos quando se trata de quadrinhos feitos por fãs. Começamos pelo capítulo 0. Como eu disse, ele funciona mais como um prelúdio ou um teaser da história principal, mas já introduzir de forma rápida a ideia que vamos acompanhar ao longo da HQ. Assim como vimos em Ben 10 Omniverse nos flashbacks da época que o Ben tinha 11 anos, ele era extremamente viciado em sua transformação condutoide, que era o feedback. Após um ataque do malware, a transformação foi destruída do Omnitrix e seu DNA foi bloqueado pelo relógio como um mecanismo de defesa contra o próprio Ben, devido à depressão e ao sofrimento causados pela perda da forma. A diferença é que, ao invés dessa dor fazer o Ben desistir, ela o motivou a agir ainda mais. Essa chama nos olhos do Ben foi o que convenceu Azimuth a consertar e aprimorar o protótipo do Omnitrix. Ele imaginava que a perda quebraria o Ben, mas, na verdade, reacendeu algo dentro dele. No fim das contas, isso fez o Azimuth se sentir orgulhoso por ele ser o portador do Omnitrix. Não sabemos exatamente quais mudanças o Azimuth fez no Omnitrix, a única coisa notável é a aparência. Agora o Omnitrix é um pouco maior e possui uma luva preta que cobre toda a palma da mão do Ben. Aos poucos essa versão vai se assemelhando ao Omnitrix do Ben 10.000 da série clássica. Agora que já tivemos a introdução desse universo, vamos ao primeiro capítulo da história, intitulado de Encruzilhadas. O capítulo começa em Bellwood numa noite, com o Ben já transformado no Eden. Ele encontra uma pessoa, uma mulher, e ao localizada, os clones que estavam patrulhando se reencontram e se fundem, ao mesmo tempo em que o Ben salta do topo do prédio. Durante a queda, ele rapidamente se transforma no Quatro Braços. Provavelmente ele ainda não possui o controle mestre, mas já domina a função de troca rápida, como era possível com o Omnitrix recalibrado. Ao pousar no chão sem dificuldades, o Ben se depara com a Encantriz, que ele inicialmente não reconhece, até desviar de um disparo de energia dela. Ele consegue imobilizá-la, prendendo-a contra a parede, e é nesse momento que ele percebe que ela é de fato a Encantriz, porém muito mais jovem do que o normal. E nesse momento a Gwen chega flutuando sobre um de seus construtos de mana. Ela comenta que o Ben deveria ter esperado por eles, mas ele apenas responde que já tem a situação sob controle. A Encantriz então revela ser um remanescente temporal deslocado, um clone do tempo que não pertence àquele momento atual, algo que a Gwen resume para o Ben de forma mais simples. Enquanto a Gwen cuida de prender a Encantriz, ela diz a Ben que ele deveria descansar um pouco. Ele responde que vai continuar patrulhando a cidade e a Gwen tenta argumentar, dizendo que ele não dorme há dias e que nem consegue ver o rosto dele, mas o primo simplesmente a ignora e sai de cena. Uma hora depois, eles se encontram no teto da Lata Velha, onde o Ben observa o céu noturno. A Gwen reclama que ele simplesmente a deixou para trás e pergunta se ele está bem. Ele se desculpa e diz que precisava contar uma coisa, que sempre se sentia um herói até o dia do incidente com o feedback, e que ainda se sente responsável por muitas coisas ruins, desde o Vilgax, os Cavaleiros Eternos,
Eternos, os Caçadores de Recompensa e até o Kevin. Ele diz que precisava parar de agir como se tudo fosse brincadeira, e é por isso que vai embora da Terra. A Gwen tenta argumentar dizendo que eles já prenderam todos os vilões, e que a Encantriz foi a última a ser enviada para os Encanadores, e que o trabalho estava feito, a Terra estava segura, e para onde ele iria? E bom, o Ben apenas responde que vai para a Academia dos Encanadores, afinal ela sempre disse que ele deveria estudar mais, e o capítulo termina com ele dizendo que eles precisam contar ao vovô. Já nessa primeira edição dá para perceber que essa versão do Ben, desde muito novo, tem um grande senso de responsabilidade e seriedade, algo que ficará ainda mais evidente adiante. Um detalhe importante a se comentar é que, nesse momento da história, o Ben e a Gwen têm 12 anos de idade, ou seja, já se passou cerca de um ano desde a perda do feedback. Então agora, no segundo e último capítulo lançado até esse momento, intitulado de Partida, a história é dividida em duas partes. A primeira começa com uma conversa entre o Ben e o Vomax, que pergunta se ele tem certeza sobre essa decisão. O Ben responde que não se trata de ter certeza ou não, e ele relembra a conversa que teve com o Tetrax durante os eventos do Segredo do Omnitrix, mais especificamente quando, após o Ben dizer que salvava as pessoas o tempo todo, o Tetrax o questiona se ele fazia aquilo porque era o certo ou apenas pela emoção de ser um herói. Qual é? Eu ajudo as pessoas o tempo todo com o Omnitrix. Mas pergunte a si mesmo, você ajuda porque é a ação correta ou pelo simples prazer de ser um herói? O Ben menciona que, depois do incidente com o feedback, as palavras do Tetrax voltaram a assombrá-lo, porque apesar de aquela época ele ter certeza que seu coração estava no lugar certo, quando ele ganhou a forma do feedback, era inegável que ele estava viciado na adrenalina, no sentimento, na emoção, e que ele se sentia bem com aquilo. E todo mundo sabe como isso terminou. Apesar de ter neutralizado todos os seus inimigos durante o último verão, o que o faz se sentir bem, agora ele queria fazer as coisas do jeito certo, como seu avô faria. Vendo essa motivação, o Max concorda em ajudar o Ben nessa jornada e diz que fará algumas ligações. Após a conversa entre os dois, temos um time skip de uma semana. Aparentemente chegou o momento do Ben partir do planeta, e parece que ele e a Gwen decidiram fazer uma luta antes da despedida. Logo no início, a Gwen lança uma bolha de mana no Omnitrix do Ben para impedir que ele se transformasse. O Ben diz que não foi ruim, mas que aquilo ainda não o havia derrotado. Ele agarra a ligação entre a bolha em seu braço e a mão de Gwen, puxa com força trazendo na sua direção e acerta uma cabeçada, que acaba quebrando o construto de bolha e libera o Omnitrix. Dessa vez com um holograma peculiar sendo exibido acima do núcleo do relógio. Na continuação da luta, na segunda parte do capítulo 2, o Ben surpreendentemente se transforma no Echo, que imediatamente cria dois clones. Juntos, eles dizem para Gwen desistir, mas ela recusa e se prepara para o ataque. Os Echos então pulam na direção dela e disparam uma barragem de som. A Gwen até tenta se defender com um escudo de mana, mas como geralmente acontece com esses escudos, ele se quebra e ela acaba sendo derrotada. Ela reclama em pensamento que ele nem precisou se esforçar de verdade para encerrar a luta e pergunta ao Ben onde ele aprendeu aquilo. Ele responde que tem treinado e experimentado coisas novas todas as noites. A Gwen pergunta se ele está falando sério e, um pouco confuso, o Ben pergunta o que há com ela, já que está agindo mais estranha do que o normal. A Gwen então pergunta se ele lembra quando eles viram suas versões futuras, 2 anos atrás, e pede para que, mesmo indo para o espaço, ele prometa que eles não acabarão como no futuro que viram. E com esse final dá pra ver mais claramente que a ideia de fazer o Omnitrix desse Ben de 12 anos ser semelhante ao do Ben 10.000 foi proposital. Talvez grande parte da proposta dessa história seja justamente essa, mostrar o passado do Ben 10.000 da série clássica, ao mesmo tempo que nos deixa em dúvida se o futuro será ou não diferente. Com certeza a história ainda tem muito a oferecer com o Ben no espaço e na Academia dos Encanadores, e com o lançamento de novos capítulos, assim como faço com a história do Xelutrix. Se vocês quiserem bastante, com certeza trarei a continuação dessa história. Aliás, é evidente que essa história poderia muito bem funcionar dentro do multiverso de Ben 10, afinal ela é essencialmente um Arif, que é o que mais existe no multiverso Prime da continuidade original da série. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, ideia de vídeos que vocês querem que eu traga, e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!